pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que você está ouvindo esse vídeo, mas eu estou aqui. A gente está sempre no presente. O tempo, na realidade, ele é uma ilusão. Então, quando as pessoas que vivem no passado tentam viver e controlar o futuro, mas na realidade, o grande diferencial da nossa evolução é estar no presente. Isso faz a grande diferença. Por quê? O que nós trouxemos de lá do passado está aqui. Então, se eu tenho uma mágoa por algo que aconteceu lá atrás, está aqui comigo. Está dentro de mim. Eu estou gastando energia vital para manter isto, manter esse passado ali, registrado, doído, e o quanto que a gente pode soltar isso, né? Desapegar de tudo. Então, às vezes, você olha para a sua vida e percebe assim, gente, eu tenho algo ainda com fulano, porque eu não paro de pensar, ele ainda, nossa, eu queria ter falado certas coisas para ele, ainda está aqui. Quando isso acontece, não importa quem seja, isso é seu. Isso não é de ninguém. Isso é seu. É nosso, né, gente? É nosso. Tudo que eu vivenciei lá atrás é meu. Continua sendo meu. Ah, mas a pessoa... Não, a pessoa não importa. Se não foi um, foi dois. Perceba que você vai criar situações semelhantes com outras pessoas. Então, muda o ator e o papel continua o mesmo. Que vai ser o quê? Aquele que vai vir para você, que vai ser a sua contribuição. Por incrível que pareça, é nossa contribuição. Por quê? Porque é através dessa pessoa que eu estou enxergando que eu ainda tenho uma mágoa dentro de mim, que eu ainda estou guardando algo, que eu ainda tenho apegos. Outro dia, numa live, eu falei assim, gente, eu acho que todo mundo devia assistir Acumuladores, né? São programas que mostram essa, entre aspas, doença, né? Um estado de doença, onde a pessoa acumula, ela perde o espaço dela pelas coisas que estão ali. E eu falo que existem pessoas que não são acumuladores de matéria, mas elas são acumuladores de emoções, de dores, de sofrimentos, e aí elas vão viver um estado de depressão grave, porque elas mantêm toda aquela dor do passado nela. Ela mantém, ela reverencia aquilo. Ah, mas você não está na situação. Não, todos nós estamos juntos nessa. Nós precisamos olhar para isso como unidade, nós precisamos olhar para isso como humanidade. Enquanto algumas pessoas estão escolhendo viver esse passado, a Terra ainda está vivendo um processo, a humanidade está vivendo um processo de não avanço. Então, quanto mais a gente solta, você falar sobre isso, e não é forçar a pessoa, porque ela não consegue enxergar. Eu sou terapeuta há tantos, 25 anos, e percebo que as pessoas, quando elas estão na dor, elas não enxergam saída. É a escuridão da alma mesmo, sabe? Ela está na noite escura da alma. Eu lembro uma pessoa... que um dia ela falou para mim, eu sei o que é a noite escura da alma. E aquilo marcou tanto para mim, que isso já faz, sei lá, dezenas, né? Mas uma quinzena de anos. E eu lembro disso como se fosse hoje. O quanto ela estava vivendo aquilo, o quanto aquilo é verdade para ela, sabe? E eu respeito isso. E o quanto eu pude aprender com essa dor dela. Essa escolha de viver essa dor dela me fez olhar e falar, uau,
O quanto eu posso soltar o passado, o quanto eu posso deixar embora que já não serve mais. Porque é isso que acontece. Quando você mantém algo do passado, você precisa de energia vital para manter aquilo dentro de você, por incrível que pareça. E essa energia vital lhe faz falta no dia a dia. Você já percebeu que pessoas muito nesse estado de depressão, de sofrimento, elas estão numa imersão, né? Inertes ali, de, de não conseguir fazer nada. Elas não saem do lugar, elas não saem do lugar. Mas é por causa disso, porque não tem energia vital para fazer esse movimento. Isso é importante a gente olhar, tá? Isso é importantíssimo nós olharmos e não julgarmos, porque poderíamos ser nós. Então, quando uma pessoa está escolhendo algo que eu posso olhar para aquilo e aprender com aquilo, aprender com a escolha do outro. O quanto que a gente pode aprender com a escolha que os nossos pais fizeram? O quanto eu posso aprender com escolhas que eu já fiz e já não faria mais, mas eu aprendo com elas. Então, eu olho o passado dessa forma, né? Os registros acásticos me ensinaram a olhar o passado dessa forma. Olhar com reverência e falar assim, uau, gratidão. Gratidão por ter escolhido isso. Hoje eu não escolheria mais, mas eu escolhi. Então, se eu escolhi, para mim, era o que havia de melhor. Era o que tinha, sabe? Era o que tinha. É como se você vai no restaurante, olha, 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 é o que tinha, né? Tipo assim, o que, que tem de cardápio? O que, que eu gosto aqui? Eu só tenho um prato que eu gosto? Vai nele, vai nele, sabe? Pelo menos você sabe o que, que tem ali. Então, é exatamente isso, o quanto que a gente pode olhar dessa forma e reverenciar isso com as pessoas e não sair no julgamento, porque é fácil sair julgando, é muito fácil sair julgando, né? Ninguém está na dor do outro. Então, uma coisa que eu aprendi muito é assim, sendo terapeuta, é como seria estar nessa dor do outro. Não que ela é minha, não, aquela dor não é minha, é uma escolha do outro. E eu posso, não é pegar ela para mim, mas olhar sem julgamento. O quanto que a pessoa está vivendo aquela dor. Teve uma cliente, né, que eu tratei ela há muito tempo, e era incrível, porque no início, quando ela vinha para eu tratar, eu falava assim, ai, meu Deus, ai, hoje eu tenho que atender fulano. E isso era assim, era tão doído para mim, sabe? Tipo assim, ai, que eu queria, não queria estar fazendo aquilo, porque tinha uma negatividade, era como se me sugasse. Hoje eu entendo perfeitamente o que acontecia. Na realidade, eu julgava. E quando eu julgava, eu entrava na faixa vibratória, óbvio, né? E pegava, aquilo fazia uma interseção comigo, estourava tudo. E foi incrível quando eu tive essa consciência muitos anos atrás, e hoje ainda trato ela, incrível. E hoje eu sei, ela vive aquilo, ela cria aquilo, aquilo é a realidade dela, tá? Não é uma ilusão. Eu sempre achei que fosse uma ilusão, mas não é uma ilusão, ela cria uma realidade diferente, muito diferente. E quando eu parei de julgar, eu realmente pude atender sem entrar naquela faixa vibratória, né? Sem entrar na faixa vibratória, sem aquela energia ser pesada para mim. Então, o julgamento faz com que nós nos alinhemos com as outras pessoas. Então, quando eu estou falando do passado e eu me julgo por algo que eu fiz no passado, eu estou me alinhando com esta Lúcia do passado. E, consequentemente, eu vou me emaranhar com as mesmas energias do passado.
E isso é muito, muito desgastante. Então, a gente tem que olhar para isso de uma forma um pouco diferente. O quanto que nós podemos olhar para o nosso passado e perceber como você estava quando você tomou aquela atitude. Por mais que você ache que aquela atitude foi, ai, meu Deus, como eu fiz isso? Mas lá naquele momento, volta naquele instante. Não tinha, para você não tinha outra saída, era aquilo, sabe? Era o prato, que era o único prato que você gostava no cardápio, era aquilo. Então, esse é o ponto, quanto que a gente pode sair do julgamento, né? Porque hoje você está diferente, hoje você é quem você é, hoje eu sou quem eu sou, por todas as decisões que eu tomei lá no passado. Então, se eu bati a minha cabeça a beça, eu agradeço, porque hoje eu sou quem eu sou, porque eu vivi aquilo. Então, quando a gente para de fazer esse auto-julgamento, a gente para de entrar nessa energia misturada com o nosso passado e para de trazer de novo o passado para o presente. Então, o passado já está no presente. O que eu aprendi lá está aqui agora. Nossa, gente, olha aqui, queimado. Então, o passado de lá já está aqui agora. Eu não preciso ir lá olhar e falar, olha, venha, você. Mas quando eu entro nesse julgamento, eu trago a caca do passado junto, de novo para cá. O que eu aprendi, o resultado daquele ato, daquela escolha, já está em mim hoje aqui. Então, se eu sou quem eu sou, foi por causa daquilo. E ótimo, então, gratidão. Gratidão. Mesmo que eu tenha escolhido algo que não era muito, eu poderia ter escolhido diferente, hoje eu olho isso e percebo que eu poderia ter escolhido diferente, porque hoje eu sou essa aqui. Mas se eu vou para o passado e fico lá, não, mas e se, olha como eu fui burra, eu vou me misturar àquela carga de dor que eu tive lá. Porque você percebe que hoje você olha o passado sem viver a dor, mas quando eu vou de novo no auto-julgamento ou no julgamento de alguém, eu vou trabalhar o quê? O remoer, ressentir. Sabe? O que é isso? Sentir de novo, sentir de novo, sentir de novo. Então, esse é o ponto, tá? Esse é o ponto. Quanto que a gente pode olhar para isso e falar, uau, não saí se auto-julgando. A gente fez o que era melhor naquele momento. Né? Então, essa semana, a gente falou de contratos, de votos, a gente já falou de respiração, a gente já falou de tantas coisas nas últimas lives. E aí, hoje eu gostaria de trazer algo aqui para vocês, que eu fiz muito pouco, que era trabalhar com os dragões numa live. Né? Então, assim, como que eu vou hoje trabalhar isso? Né? Então, qual é a minha proposta? Fazer uma limpeza, né, dessas energias que podem estar em desequilíbrio dentro de nós. Porque se eu entro num auto-julgamento e eu entro numa dor, eu desequilibro, por exemplo, as minhas águas, que é o meu emocional também. Então, se eu estou ainda irritado, sabe? O meu elemento fogo fica desarmonizado e eu vou criar mais irritação. Se eu estou, por exemplo, numa percepção de querer mudar o futuro, de querer controlar o meu futuro, com certeza o elemento ar está em desarmonia. O elemento ar, ele trabalha a nossa mente, ele ajuda a nossa mente a se equilibrar e também ajuda, quando ele está em desarmonia, o nosso elemento ar em desarmonia, ele provoca você ficar mais pensante,
né? E você percebe que quando você está em ansiedade, nesse estado de ansiedade, a sua respiração fica cada vez mais curta. Então, eu falei sobre a respiração consciente. Então, o quanto que a gente perde isso, né? E você fica, sabe, é uma respiração muito torácica, às vezes até aqui de cima. Por quê? Porque a gente está em desequilíbrio. Então, o elemento ar desequilibrado, ele faz uma montanha russa dentro do nosso corpo. As pessoas não têm noção do que é trabalhar com os elementos. Quando você harmoniza suas águas, e eu fiz uma postagem sobre banhos, então, assim, eu gosto muito de trabalhar com os elementos. Gente, a gente tem que lembrar que nós somos feitos de fogo, ar, terra e água. Nosso corpo é puro elemento terra, né? Os músculos, os ossos. Então, a gente tem muito elemento terra. Nós temos 70% de água no corpo. Então, imagina o que é emoção. Então, as pessoas falam assim, nossa, a lua cheia mexe comigo. Claro que sim. Ela mexe no mar, ela muda as marés, não vai mudar as águas do seu corpo? E a gente esquece disso. A gente esquece disso, que se chama unicidade com o planeta. A unidade é você ter ser um, tá? Ter as suas escolhas, ter o seu livre-arbítrio, ser um com o outro, mas você que domina o seu ser, você escolhe, eu tenho unidade com o outro ser humano, mas eu escolho o que eu quero. O outro pode escolher outra coisa, mas a gente tem unidade como humanidade. E nós temos unicidade com o planeta. Se as águas do planeta estão sendo mexidas, nós sentimos essa mexida em nosso corpo, porque as nossas águas também vão ser. Dentro da magia, a gente trabalha isso, a magia dos dragões. Gente, ó, dia 11/11, estou começando nova etapa, ou novo grupo. Então, se liga, hein? Tem um monte de gente querendo fazer esse curso. Vai ter vagas limitadas dessa vez, porque o último grupo eu deixei acontecer, veio quantas, sabe, foi muito desarmônico, assim, tinha muita desarmonia, foi bem extenuante para mim harmonizar tudo, hoje está bonitinho, mas falei, não quero mais isso não, eu vou limitar o número de pessoas, se eu faço 2 grupos, mas eu vou limitar o número de pessoas, eu acho que é mais gentil comigo. Tá? Porque esse último realmente não foi muito gentil comigo, não. Isso sabe, essas coisas que a gente vai aprendendo, né? Porque a gente está falando de magia, né, gente? O que é magia, né? Magia vem do grego, do persa, magnus, e que quer dizer sabedoria. É uma sabedoria inata nossa, trabalhar com os elementos, trabalhar com as forças dos elementos, criar através da força dos elementos da nossa presença divina. Mas muitas pessoas que já trabalharam na inconsciência com a magia, né? Magia não tão luminosa, elas veem, quando você fala de trabalhar com os dragões, elas vêm correndo, sabe? Eu achei muito interessante isso. Porque chegou uma hora que eu cheguei para os dragões e falei, não aguento, não. Não aguento. Tem um anime, né? Eu falei, não aguento, não. Tá muito ruim. E aí ele falou assim, as pessoas que já usaram a força, eles querem mais, né? Mas eles não estão na consciência de hoje de trabalhar com isso. E tá tudo bem, todo mundo tem seu tempo. Porque essa magia dos dragões, ela tem 2 princípios básicos: o equilíbrio e a presença divina. E isso às vezes incomoda. O que mais incomodou a esse grupo foi isso. Ai, toda hora trabalhar com os elementos, toda hora trabalhar com os elementos. E eles falaram assim,
Porque se você não está em equilíbrio, como que você pode acessar algo maior? Sabe? E eles são rígidos pra caramba, sabe? E eu amo isso. Eu amo o quanto que trabalhar com os elementos traz cura para gente. Então, se eu me desarmonizo emocionalmente, minhas águas se desarmonizam. E é incrível. Tem alguns trabalhos sobre isso bem interessantes, a nível científico até, de que se você entra num lugar com algumas pessoas com raiva, em 5 a 10 minutos você está com raiva. O que é isso? As águas daquelas pessoas estão tumultuadas. Vai tumultuar as suas também. Então, é muito legal quando a gente tem essa consciência dos elementos, dos elementais, que é a força espiritual dos elementos, e trabalhar com isso. Então, os dragões trazem isso, sabe? Traz essa consciência de quem realmente você é e o que está aqui, né, nesse corpo. Então, ele é um vaso, né, para caber a essência. Então, se eu não tenho esse copo, eu não tenho onde colocar água. Como eu posso desfrutar de beber água se eu não tenho onde colocar? Sabe? Você sempre vai pegar por alguma coisa. Você precisa, inclusive a própria boca, né? Você vai, não, vai lá só com a boca, mas se você não tiver a boca, você não bebe água. Você precisa de um veículo para pegar a água, ter o fogo, ter o ar, né? A própria essência precisa dessa matéria. Então, eu quis trazer para vocês hoje, trabalhar um pouquinho os elementos, dar uma organizada nos elementos, para vocês perceberem isso. Então, eu convido vocês. Eu ia fazer com uma câmera aqui, mas ia me dar muito trabalho. Então, acreditem que eu vou pegar uma aqui, eu estou com uma mesa, essa é flexível, porque vem junto na caixa, uma flexível para você levar onde você quiser. Essa daqui foram testes, não sei ainda como se vão ficar dessa forma, né? Com esse material, mas assim, eu não gostei muito do acabamento, mas esse é um flexível, e aí tem a mais rígida, a que vem na caixinha, e esse curso vai ser em final de outubro e novembro, mais ou menos, que a gente vai lançar a mesa, mas aí ele tem, e aí tem os cristais de cada um dos elementos, né? São 4 elementos, 4 cristais. Na realidade, a mesa quem trabalha são os dragões, sabe? Mas é só para saber qual elemento que você já trabalhou, porque às vezes você fica tão... Eu, pelo menos, às vezes eu me desligo tanto que eu nem lembro qual que eu trabalhei. E algumas selenitas, elas são fofas, gente, dá vontade de comer, né? Olha só, são 3 bastõezinhos desse que vão vir para você, porque eles limpam, né? Limpam os outros cristais, limpam a tua mesa, limpam você. Na realidade, quem trabalha são os dragões. A gente é um portal, tá vendo? É um portal. E você vai colocar a mão, meu Analto. Vai colocar a mão, a sua marca eletrônica da sua iniciação faz ativar esse portal, é bem legal, gente. Os dragões são tudo com eles é muito especial, tá? Tudo, sem exceção. Eu realmente amo muito toda essa energia, sabe? Eu convido vocês a estar presente. Eu vou abrir uma mesa para trabalhar os elementos, desculpa, fogo, ar, terra e água. Na realidade, os dragões que vão trabalhar. Então, se você acha que não quer que os dragões acesse essa energia em você, então você simplesmente saia da live, não ouça mais e está tudo bem, tá? Existe uma coisa chamada livre-arbítrio, e aqui eu vou pedir a presença, né? De nossas presenças divinas para estarem aqui guiando todo esse trabalho, tá? Então, nós vamos... Deixa eu tirar o nó do cordão do meu pêndulo.
Os pêndulos não chegaram, na realidade, levei mó boa, eu pedi, acho que uns 100 pêndulos de madeira, eram lindos, mas simplesmente o cara não me deu resposta, paguei, e aí eu cancelei a compra, eu falei, ai, não gostei muito, o cara parecia não tão honesto. Mas esse, depois eu vou buscar os pêndulos. Esse é o meu, é um pêndulo que eu ganhei de uma amiga super querida, que eu acho que ela está vendo a live, que ela sempre está presente. Olha só, se você se lembrar, você me deu este pêndulo, estou super usando ele, adoro. É um pêndulo que tem que ser bom no pêndulo para usar um pêndulo desse, tá, gente? Qualquer dia eu vou dar uma aula de radiestesia aqui numa live. Esse pêndulo é um pêndulo pesado, ele é colado tanto a parte de cima quanto a de baixo, o cristal. Esse aqui é um olho de tigre, ele não está furado e ele é pesado, né? Então, para quem está começando, talvez não seja muito agradável trabalhar com ele. Eu, como tenho uns 20 anos de pendulista, para mim, qualquer pêndulo é pêndulo. Mas esse realmente, ele é meio pesadinho para trabalhar. A gente sempre deixa uma margem de três distância para trabalhar ele, tá? A gente vai, o curso vem, eu vou dar uma aula sobre isso. Bom, eu vou começar, então, convido vocês a fechar seus olhos. Eu vou abrir uma sintonia para poder abrir essa mesa. Então eu vou... Então, vamos fechar nossos olhos. Vamos levar atenção à nossa respiração. Vamos levar atenção para o nosso corpo, sentir onde nós estamos, perceber nossos pés, inspira, solta o ar, mais uma vez, inspira, solta o ar, pela terceira vez, inspira e solta o ar. E agora vamos trazendo as atenções para o nosso coração espiritual, que fica bem no centro do nosso peito. Vamos trazendo as atenções a essa região. Vamos inspirar profundamente, mergulhando nessa região. Eu invoco agora a minha divina presença. Invoco Deus Pai e Mãe, Cristo cósmico. Eu invoco o Espírito Santo Shekinah. Invoco todos os seres que nos amam incondicionalmente. E através da minha divina presença eu chamo os dragões da 13ª dimensão para estarem aqui nos guiando nesse trabalho, nessa mesa, com todos que estão ouvindo. Que através da sua divina presença possamos ter esse trabalho sendo realizado para o mais alto bem, na mais alta leveza, na mais alta alegria, para um resultado de harmonia, de equilíbrio de nossos elementos internos, trazendo assim cura, aberturas, e o que mais a gente pode escolher. Então agora eu vou dar o início ao processo, dando início a essa mesa. A mesa pode ser iniciada. Mesa iniciada.
Vamos ver quanto está a leitura da energia de todo mundo que está aqui. Sabe que não existe passado, presente, só existe presente. Então, como que está a leitura? Qual é o nível de energia que todos que estão aqui, nesse momento que essa mesa está sendo feita, está? Está meio baixa, cerca de 3.000, mais ou menos. 3, 4.000. Pode ser muito melhor, né? Então, agora eu vou pedir a abertura do portal, chamando os dragões. Esses são os dragões elementais que vão trabalhar. Nós vamos abrir o portal. O pêndulo fica girando, só para vou irradiando, já que vocês não estão enxergando. O pêndulo, deixa eu ver se eu falo. Não, eu vou mexer na câmera, vai ficar pior, gente, que eu vou ter que me mexer inteira aqui. Ele fica girando até o portal abrir, e quando o portal abre, ele diz que sim. Portal aberto. Sim. E agora vamos fazer um escudamento de toda a energia a ser trabalhada, de todos que estão ouvindo isso. Não importa o tempo. Esse escudo é um escudo de proteção. Ele também gira e quando o escudo está montado, ele diz que sim. É bem legal de trabalhar com esse. Ó, que é tudo muito rápido. Os dragões são muito rapidinhos. E aí eu vou perguntar para eles, então, qual é a ferramenta que eu devo usar para começar? Já me mostrou um portal aqui. Essa energia, esse é um buraco negro. Nossa, ele já vai girando no anti-horário. Ele é um vórtex de fogo. Se eu mostrar para vocês como ele está girando rápido, ele gira para caramba. É um vórtex, então esse é como se todo mundo tivesse sendo aspirado de tudo que está aí, tá? Essa ferramenta é muito doida. Ela gira no sentido horário, anti-horário. Gente do céu, puxando tudo, tudo, tudo. É um buraco, literalmente, um buraco negro de fogo em volta. Ele vai puxando, levando embora, transformando, transmutando. E ele pediu a primeiro, então eu vou fazer. Estamos junto aqui. Ai, meu pai. E eu, minha bandeira aqui, né? Sou bandeirosa, né? Ficou bocejando quando tem carga. Todo mundo sabe que tal o negócio estava pesado. Inclusive o meu, né? A gente estou junto aqui com todo mundo. O Vortex está, ele está puxando ainda. Deixa que leva. Ai, deixa que leva. Ó, muito bem, tá? Parando. Ai, ai. Ok. Parando, olha. Ele vai. Vocês não estão vendo, mas ele vai parando. Pronto. Encerrado. Sim. Qual ferramenta agora? Então, ele pede a flor da vida. A flor da vida normalmente é para preencher tudo que foi retirado, sabe? Porque ele não está mexendo ainda com os nossos elementos, mas ele está fazendo uma faxina, principalmente no campo, e aí ele vai preencher tudo com a flor da vida. Então,
ele começa a trabalhar com a flor da vida. A flor da vida... Ai, gente. A flor da vida é uma ferramenta que vai nutrir, preencher tudo que foi retirado. Então, assim, se a gente deixa, tipo, se eu limpo uma mesa e deixo ela sem nada em cima, logo, ou tiro alguma coisa de um buraco, né, deixo sem nada, ele pode preencher de sujeira de novo. Porque fica fácil, né? Porque está o espaço ali. Uau. Ok. Ele preencheu tudo. Ok. Ferramenta. Agora sim, ele pede os elementos. Então, vamos lá para os elementos. Vamos perguntar qual elemento precisa ser harmonizado primeiro. Isso é importante entender que cada elemento mexe com os outros elementos. Eu preciso sempre harmonizar os quatro, porque um mexe com o outro. Vocês já perceberam que o ar, se tiver ar, eu vou ter mais fogo e assim por diante. Então, ele está pedindo qual primeiro? O elemento água primeiro vai ser trabalhado. Então, vamos lá. O elemento água, os dragões de água são chamados para ir trabalhar, cada um de nós. Os dragões de água, eles são seres elementais do elemento água e eles vão envolver cada um. Então, se você está aí, você talvez sinta a energia. E ele vai harmonizando suas águas. Águas harmonizadas. Sim. Próximo elemento. Deixa eu colocar o cristal no água. Próximo elemento. Elemento ar. Então, os dragões do ar são chamados para esse trabalho, eles vão passando pelo portal. Gente, dragões do ar trabalham muito. É incrível, você vai perceber, às vezes, sua mente se esvaziando. Ai, meu amor, meu amore. E o ar trabalhando, os dragões envolvendo todo mundo. Eles são muito rápidos, né? Mas eles estão trabalhando aqui. Vamos lá. Ok. Elemento ar. Deixa eu colocar o cristal ali. Cada cristal, né? Opa, não. Tem que perguntar qual primeiro, né? Tem fogo e tem a terra. Eu fui pegar a pedra do fogo, mas não, é a terra que ele está pedindo primeiro. Então, isso é uma hematita. Então, elemento terra sendo trabalhado, nossa estabilidade, a energia de aterramento, a nossa conexão com o planeta, o nosso aqui e agora. Então, as pessoas que têm essa dificuldade de se aterrar, as pessoas que têm dificuldade de encerrar um trabalho,
Sabe aquelas pessoas que começam várias coisas e não terminam? Isso naturalmente. O elemento terra aí em desarmonia, precisam ser harmonizados. Então, vamos aí deixar os dragões da terra virem trabalhar com a gente. Você pode sentir o seu corpo pesando. Pesando no sentido, parece que você está preso na cadeira, aonde quer que você esteja sentado, porque eles são assim. Eles, quando eles chegam, eles chegam. O elemento terra é bem interessante quando chega. Terra trabalhada. Bom, precisa do elemento fogo ser trabalhado? Precisa do elemento fogo ser trabalhado? Não. Não. Interessante, interessante. Ele já deve estar num equilíbrio. Elementos equilibrados. Mais alguma ferramenta? Nenhuma. Como está a energia do grupo, de quem está assistindo? Nossa! Foi para 9.000, saiu de 3.500, 4, foi para 9.000. Incrível. Mais alguma coisa? Não. Não preciso falar nada, ele já está fechando o portal, gente. Já começou a girar no sentido anti-horário para fechar o portal. Portal sendo fechado. Dragões vão retornando. Eu falo que essa mesa trabalha sozinha. É muito legal, adoro. Portão fechado. Escudo. Dissolvido. Toda a energia transformada que foi trabalhada. Ele gira na mesa inteira. E ele para. Mais alguma coisa? Não. Então eu, Lucilena Corá, em nome da minha divina presença eu sou, agradeço a Deus Pai e Mãe, ao Cristo Cósmico, agradeço ao Espírito Santo, Shekinah, a todos os seres que nos amam incondicionalmente, e agradeço de todo meu coração aos dragões da 13ª dimensão, por esse trabalho, as forças do ar, da água, da terra, do fogo, e assim, vibrando gratidão, vamos dar encerrado esse processo, vamos inspirar profundamente algumas vezes. Vamos lá, alonguem, estiquem, tá? Vocês vão poder fazer várias vezes, quando vocês quiserem. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Gratidão por estarem comigo, gratidão por tudo, por você existir. Sou muito grata. Namastê, gente. Até a próxima.